Olá pessoal, bom dia. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do ano de 2021. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, sou formado em História, professor de História e vou trabalhar com vocês a disciplina de História. Como já diz nessa primeira tela, né, que vocês estão vendo aí, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu não falo só por mim, falo em nome de toda a coordenação, de todos os professores, de todos a direção, de todo mundo que faz parte desse processo que a gente está envolvido. Sejam todos muito bem-vindos, se sintam acolhidos e abraçados por todos nós, apesar de não ser, né, ainda da maneira que a gente queria, que era da forma presencial, mas vamos trabalhar com as ferramentas que a gente tem para esse momento, certo? Gente, ao longo das aulas a gente vai se conhecendo melhor, vocês vão me conhecendo, eu vou conhecendo vocês, mas para começarmos essa nossa relação, tenho aqui um tópico muito legal para a gente debater, que é o Fala Aí. Fala Aí é o seguinte, você vai usar os comentários para falar um pouquinho sobre si mesmo. Você vai dizer, olha, eu sou fulano, tenho tantos anos de idade, tenho tanta idade, gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Fale um pouco sobre si, né? Use aí os comentários, fique à vontade para escrever o que você quiser, desde que não seja nada ofensivo a ninguém. E daqui a pouco eu vou estar te respondendo. Então, nesse momento, você vai dar uma pausa no vídeo aqui e depois você retorna e assiste a aula. Certo? Então, vai lá, dá a tua pausa aí e pode copiar. Voltou? Tudo bem, gente. Daqui a pouquinho eu já te respondo aí nos comentários. Pessoal, nesse primeiro momento, nessas nossas aulas que estão se iniciando agora, vocês já estão cientes, né, que nós faremos uma espécie de revisão de alguns assuntos que vocês já conhecem, né, tiveram contato ano passado, mas que talvez não foi ministrado da melhor maneira por conta do período em si. Estamos passando por um período de pandemia, mas naquela época a gente tinha muito mais dificuldade com as aulas remotas do que a gente tem agora. Porque no ano passado nós fomos obrigados a se habituar com esse ambiente virtual. Embora não seja a melhor maneira, né, de estar se trabalhando as disciplinas com vocês, mas é a melhor que a gente tem no momento. Então, realmente é o que eu disse para vocês, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, nós faremos essas revisões para realmente ter a certeza que vocês adquiriram os conhecimentos necessários no ano passado, para daí, então, a gente realmente partir para os assuntos do ano letivo de 2021, propriamente dito. Então, vamos começar, né, gente? Vamos começar aqui. Eu trouxe uma pequena introdução aqui para a gente se situar nos assuntos que a gente vai estudar, que a gente tem que compreender. Então, deixa eu colocar aqui minha caneta. Vai dar uma piscadinha aí, mas não se preocupem não. Não vai atrapalhar vocês, não. Pronto. Aqui nós temos uma coisa que eu chamo de linha do tempo histórica, onde nós podemos visualizar os principais fatos de cada período histórico para a gente se situar realmente no assunto. Dizer, não, professor, o que foi que eu já vi, o que foi que eu não vi ainda, o que é que eu aprendi, o que é que eu não aprendi. Vamos fazer aqui uma pequena introdução só para começar no nosso assunto em si, certo? Aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre pré-história. Deixa eu colocar aqui uma seta. Pré-história. Você saberia me dizer o que é pré-história? Aí você diz, não, professor, pré-história é o período lá que tem uns dinossauros, não é não? Também, porque pré-história é todo e qualquer período que antecede a escrita. Todo e qualquer período que antecede a escrita. Então, todos esses períodos a gente pode considerar como a pré-história. Podemos dizer que ele durou até cerca de 4.000 a.C. Lembrando que esses anos vão diminuindo até o marco, né, que é antes de Cristo, depois de Cristo, que, né, conta do calendário cristão, né, que fala sobre a morte de Jesus, mas depois a gente vê isso aí com mais calma. Jesus. A gente tem aqui uma ilustração, né, de uma pintura rupestre, vamos dizer dessa maneira, né? Não é bem uma pintura rupestre, mas só uma ilustraçãozinha para a gente ver quais eram os fatos históricos que se fazem presente, né? Se faziam presente nesse momento. Então, o que é que a gente tem de registro histórico para poder estudar esse período? Nós temos as pinturas rupestres, os fósseis. Aqui na nossa região mesmo tem, né, pinturas rupestres, aqui na região do Buritizal. Tem várias, né, aliás, diga-se de passagem, que fazem parte desse período, da pré-história do Brasil.
Então, nós vamos delimitar, nós vamos definir que a pré-história acabou com a invenção. Deixa eu voltar aqui. Com a invenção da escrita. Então, quando se inventou a escrita, acabou-se a pré-história e começou o que? A Idade Antiga. Nós vemos ali que a Idade Antiga é marcada pelos egípcios, pelos romanos. Então, tudo isso relacionado nesse período. A Idade Antiga acabou em 476 a.C. e o que foi realmente que definiu isso foi a queda do Império Romano do Ocidente. Depois disso, vimos também a Idade Média, né? A Idade Média, que é um período conhecido por muitos como Idade das Trevas. Aí você me diz, professor, não tinha energia, não tinha luz, não tinha lâmpada nesse período, era tudo escuro, por isso que chama de Idade das Trevas. Também, não tinha energia, não tinha lâmpada, mas não é por isso. Para algumas pessoas, né, principalmente para as pessoas que vieram ali na Idade Moderna, consideravam a Idade das Trevas porque a sociedade não evoluiu tanto em alguns aspectos intelectuais, como ciência, filosofia, história. Então não se evoluiu tanto naquele período. Então se dizia que era a Idade das Trevas por uma falta de evolução e não por falta de luz, por falta de lâmpada. Mas essa relação de lâmpada e Idade Média faz muito sentido. Daqui a pouco a gente vai ver. Muitas pessoas, né, que viveram nesse período consideram, né, que esse período é um dos mais chocantes da nossa história. Porque se passou também por uma pandemia muito severa. É até estranho, né, falar de uma pandemia estando vivendo outra pandemia. Mas o que a gente vive hoje, apesar de ser muito triste, muito sofrido, muito cruel, não se compara com o que esse pessoal passou. Imagine só, 1/3 da população morreu com a peste negra, que foi a pandemia que se fez nesse período. 1/3 da população. Para você que é ruim de matemática, a cada 3 pessoas que você conhecia, uma morreu, ficou só 2. Então, essa transição para a Idade Moderna é feita, né? O marco principal dela é a construção, a tomada da Constantinopla pelos turcos. A Idade Moderna, como vocês podem ver aqui, a imagem já é bem intuitiva, é marcada pelos reinos, né? Os reis ali tomando conta de tudo, tomando posse das terras, comandando os camponeses, comandando até mesmo escravos. E com isso se veio a Revolução Francesa. Não era para estar baixando essa tela, não sei porque está acontecendo isso. Se veio a Revolução Francesa, que foi o marco da Idade Moderna ou contemporânea. Moderna não, aliás, contemporânea, que é a idade que nós vivemos neste momento. Cabe ressaltar um detalhe, deixa eu tirar esse tanto de seta. Cabe-se ressaltar um detalhe sobre a era cristã. Vocês podem ver aqui embaixo, tem um negocinho marrom aí na tela de vocês, que é o marco inicial da Idade Cristã, que começa quase no final da Idade Antiga e vai até os dias de hoje, né? Então, busquem sempre fixar o quão poderoso o cristianismo é, porque ele se perdura aí por muitos e muitos anos e, pelo visto, não vai acabar, porque nós vivemos numa sociedade altamente cristã, né? Mesmo que você não pratique essa filosofia, não siga essa filosofia, mas é a realidade. Até o nosso calendário é cristão. Nesse ponto, gente, já que a gente já se situou no assunto, a gente já entendeu onde é que a gente realmente está, dizendo, não, professor, agora eu sei. Eu sei que nós já vimos isso, já vimos aquilo, já estamos na Idade Contemporânea. Eu quero entender o assunto dessa aula, o que é mesmo o assunto dessa aula. E tá aí, iluminismo. Coloquei até uma lâmpadazinha aí nesse termo para a gente realmente trazer essa ideia de iluminação, de clareza. Por que o termo iluminismo é usado nesse período? Qual o sentido disso? Quem foi o principal, qual foi o principal estopim para o iluminismo? Então a gente vai entender tudo nessa aula de hoje. Aqui nós temos um mapa mental, onde nós vamos relacionar os principais termos, né, do iluminismo. Deixa eu colocar aqui meu marca-texto. Onde a gente vai relacionar os principais termos do iluminismo. Vou colocar aqui mais assim, para não ficar tampado. Só um instantinho.
Só um instante. Pronto, agora vai. Ficou meio cortadinho em cima, mas não tem problema não. O termo iluminismo. De onde vem? Quem foi o pai do iluminismo? Qual era o caráter dessa corrente? Quem eram os principais filósofos? O que influenciou? E outras nomenclaturas que são definidas a partir disso. Quem é o pai do iluminismo? Nós podemos... Eu vou tirar esse negócio porque está tampando. Nós podemos classificar como pai do iluminismo John Locke. Se localizei no mapa é aqui em cima, tá vendo? Não vou conseguir selecionar para vocês, mas é aqui na parte de cima. John Locke, que ele trazia mais a ideia do liberalismo político, porque a sociedade estava muito engessada. E o que é que eu quero dizer com engessada? Dá aquela ideia de gesso mesmo, né? Coisa dura, coisa presa, coisa estática, a ideias que ao longo dos tempos pareciam, mas não fazer sentido. Também conhecido como ilustração e luzes, né? A gente tem a idade moderna, né, que é a idade posterior à idade média, como idade das luzes. Imagina o seguinte, naquele período, né, as pessoas diziam que deveria se chamar de idade das trevas porque a sociedade não evoluiu no conhecimento e tudo mais. Então muitas pessoas, muitos filósofos, muitos estudiosos se reuniram e disseram, não, então vamos a partir de agora criar muitas coisas, buscar conhecimento. E o primeiro passo para isso foi a construção da enciclopédia, que é aquele livro gigantesco, né, que existe até hoje, que traz tudo que eles sabiam até determinado momento sobre os conteúdos. Então, tudo de filosofia, tudo de história, tudo de ciência, tudo de biologia. Então, esse período era o período de realmente colocar as coisas no prumo, de realmente entender, de parar de relacionar tudo com religiosidade, porque nesse período muita questão relacionada à religião era trazida para si. Dizer, não, eu só sou pobre porque Deus quis assim. Então eles trouxeram realmente esse questionamento. Não, você é pobre porque Deus quis assim ou porque você não trabalha o suficiente para ser rico? Então, os questionamentos foi, né, o que influenciou realmente essa tendência iluminista a emergir. Aqui nós temos os principais filósofos também que tratam desse tema. Primeiro, vamos falar sobre Voltaire, que era contra o domínio ideológico da igreja. Na Idade Média, a igreja era toda poderosa. Era toda poderosa. É muito bom até que você, se é muito religioso, se desvincule um pouco da sua visão e foque só no assunto. Porque se você ficar pensando, mas está falando mal da igreja, está falando isso da igreja, você vai acabar se perdendo no assunto, porque não é essa a intenção. A igreja que você segue hoje não tem nada a ver com a igreja que existia há 1400, 300 anos atrás, certo? Então, a igreja construiu uma ideologia muito forte sobre essa sociedade. Eu vou até explicar daqui a pouco para vocês, estamental. Que seria realmente, por exemplo, você nasceu pobre? Não, Deus quis que você nascesse pobre, então você tem a obrigação de continuar pobre. Você nasceu numa família nobre? Deus quis que você fosse nobre, então você tem que continuar nobre. Então seu filho vai ser nobre, seu neto vai ser nobre, porque Deus quis assim. A igreja dizia isso, nasceu pobre, morre pobre. Nasceu rico, morre rico. Então, Voltaire trouxe muito esse questionamento. Dizer, ei, mas espera aí, por que eu tenho que acreditar em tudo que a igreja diz? Realmente é isso? Eu tenho que acreditar nisso? E a igreja vinha fazendo muitas coisas erradas nesse período. A gente vai ver daqui a pouco. Não se apresse. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Outro filósofo muito forte nesse período foi Roosevelt, que era defensor da democracia. Ele queria que tudo fosse mais justo e igualitário. Então, entenda, o iluminismo foi um esboço da sociedade que a gente vive hoje. Dizer, vamos se desvincular dessas coisas, cada um vive sua vida, vamos dizer sim para a democracia. Então, Montesquieu também trouxe a divisão dos três poderes, o legislativo, executivo e judiciário, que é o que a gente vive hoje em dia ainda. Então, entenda, o iluminismo é muito importante e é assunto de muitas provas. Por quê? Montesquieu trouxe a divisão dos poderes. O poder não é mais centralizado na mão da nobreza de jeito nenhum. Agora tem poder executivo, que hoje nós vemos na figura do presidente,
legislativo, né, que a gente vê lá na Assembleia, e judiciário, que a gente vê aí nos juízes, você fez alguma coisa, você vai preso. Toda essa questão é ideia desse período, dessa divisão. Então, é muito legal que a gente entenda por que de nós vivermos numa sociedade dessa forma. E a gente vendo por que o iluminismo aconteceu, a gente entende que nós estamos vivendo os ideais que esses caras projetaram há anos e anos e anos atrás. Eles projetaram e ao longo do tempo isso realmente foi sendo implantado de maneira inerente à sociedade. Não fazia mais sentido que tudo fosse delimitado pela igreja ou pelos nobres. Então, esses questionamentos que o iluminismo trouxe fizeram muito da sociedade que a gente vive hoje, certo? O que realmente influenciou essa busca por esse conhecimento? O que é que realmente influenciou posterior também ao iluminismo? A independência dos Estados Unidos está muito voltada ao iluminismo, por essas tendências iluministas de busca do conhecimento, de busca do saber, do empirismo, que é realmente trazer aquelas coisas para a realidade. Entendam, as pessoas não questionavam por que as coisas aconteciam. Então, a falta de questionamento fazia com que as pessoas ficassem obsoletas no tempo. Dizer, não, eu não me questiono sobre isso porque eu não vou entender o que acontece. Eu não me questiono sobre isso porque se a igreja ou os nobres estão dizendo que é assim, é porque tem que ser assim. Depois disso veio a Revolução Francesa, que foi realmente um soco na cara de quem estava no poder. E depois a Inconfidência Mineira, que onde foi que aconteceu? Se você falou em Minas, você acertou. Então entenda, toda essa relação atingiu o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então o mundo se iluminou, não por conta de lâmpadas, mas por conta do conhecimento. E conhecimento é poder, não é? Aqui nós falaremos também sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é um marco muito interessante para esse período, porque a gente tem que entender o que é realmente que a sociedade estava passando naquele momento. Se você se imagina hoje nessa situação, você pensa, caramba, mas esse pessoal, meu Deus, era muito doido, por que eles faziam isso, o que é que acontecia? Então você tem que sempre se situar no momento que as pessoas estavam passando para poder entender o que é que elas passaram. É aquela história, né? Você só sabe realmente o que a outra pessoa está passando quando você está no lugar dela. Então aqui, gente, eu trouxe um slide, né? Quem quiser também copiar, esse aqui é muito interessante para você fazer esse mapa mental. E eu trouxe um slide com algumas informações. Normalmente eu só coloco tópicos quando a gente vai fazer alguma aula, mas como vocês estão sem livro, eu tomei a liberdade de colocar mais informações para caso você queira copiar, você dá uma pausa, copia e já fica com o seu material aí de revisão, certo? Aqui, gente, eu vou ler algumas coisinhas aqui para vocês. Deixa eu só me tirar aqui da frente da frase para a gente poder fazer essa leitura. Quando começou e quando terminou a Idade Média. Vamos entender, gente, como é que se deu esse período, como é que a sociedade estava, o que é que a igreja influenciava, o que é que os reis, né, os nobres, os senhores feudais influenciavam também nesse período. Aqui temos o seguinte, como mencionado, a Idade Média, assim chamada, dentro de uma periodização estipulada pelos historiadores, que determina entre os anos de 476 até 1453. O que estipula no início da Idade Média com a destituição de Rômulo Augusto, né, lá do trono romano, com a queda de Roma, como eu falei para você, lá no início da aula, em 476, que estipulou o fim com a conquista da Constantinopla pelos otomanos, em 1453. Nesse período, gente, de Idade Média, a gente tinha a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, porque a Idade Média é muito grande para se estudar de uma maneira inerente, né, toda de uma vez. Então foi dividido em períodos para ficar mais fácil a compreensão. E sobre isso temos o seguinte: durante a Idade Média, a Europa passava pelas transformações derivadas da degradação do Império Romano e o feudalismo estava em formação. Olha quem está surgindo aí. A Baixa Idade Média foi o grande período do auge do feudalismo
e no qual a Europa começou a sofrer transformações oriundas do renascimento urbano e comercial. A gente vai ver isso agora. Deixa eu só baixar aqui. Feudalismo. Gente, esse assunto nós veremos na próxima aula. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado da aula. Qualquer sugestão que você tiver, por favor, não esqueça de deixar aí comentado, ou, sei lá, fala lá no grupo da turma, que eu vou estar de olho para poder estar melhorando o máximo para você. Então, pessoal, fiquem todos aí com Deus e até a próxima.